sigo o destino dos meus pais. Este é o tema que abrimos o programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Estaremos recebendo um convidado muito especial, Alan de Paiva, o diretor executivo do Paiva Instituto Brasileiro de Educação em Relacionamentos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para um tema tão extraordinário, um tema tão libertador, um tema que, trazido a consciência para as pessoas, pode verdadeiramente levá-las, para uma situação muito melhor dos seus relacionamentos. Então, estou muito feliz, em estar com vocês aqui hoje para falar sobre esse assunto, junto com o Alan de Paiva. Márcia, seja bem-vinda, E aí, nós vamos falar sobre isso. Por quê? Por que vamos falar sobre essa questão? Porque diante de tantas situações, financeiras, questões financeiras, questões de relacionamentos afetivos, questões de desenvolvimento profissional. Então, em todas as áreas que um ser humano pode atuar, existe uma atuação, uma influência, dos nossos pais, uma influência inconsciente, Existe uma programação em diversos âmbitos, e eu vou estar trazendo isso para vocês hoje. Então vamos lá, o Alan já chegou, vou convidá-lo para entrar aqui comigo. Bom dia, doutora Vanessa, bom dia, Luciana, bom dia, Tânia Bico, bom dia, a Márcia, bom dia a todos vocês. Eu tenho certeza que esse programa de hoje ele vai ser um sucesso, já é um sucesso, E mais com esse tema, Vanessa, por que sigo o destino de meus pais, Uhul! A Maiara acabou de entrar aí, ó, Maiara Mello, que foi a entrevistada de ontem. Pode prosseguir, Vanessa. Então, e seguindo, esse nosso diálogo, seja muito bem-vindo, Alan. Eu estava dizendo para as pessoas que em todas as áreas da nossa vida, todas elas, seja no seu desenvolvimento profissional, às vezes a pessoa não consegue se desenvolver mesmo, ela não sabe nem encontrar, qual é a área que ela vai, o que fazer. Às vezes, no relacionamento afetivo, ela não consegue se casar, ou se casou, manter um relacionamento, Às vezes, no relacionamento com os filhos. Por que tudo isso? Porque existe uma reprodução. E essa reprodução tem uma base, tá? Não só genética, que é muito forte, Porque as pessoas pensam que o DNA só vai influenciar, nas suas características físicas, mas não. No DNA tem informações ali dos sentimentos que aquelas pessoas viveram. No DNA tem informações ali do conhecimento que essas pessoas tiveram. Então, você tem ali um código genético onde está codificado, a existência de toda a sua raiz, de todos os seus ancestrais, de tudo que eles fizeram com a consciência que tinham, com a experiência que vivenciaram, o melhor deles. Está tudo ali registrado à sua disposição. Então, cada pessoa que nasce naquela família, ela possui um cabedal, ela possui uma estrutura muito maior de informações para poder gerenciar a própria vida. Então, isso é incrível, fantástico. Então, este é o poder de fazer esses comparativos com os arquétipos, com a simbologia da Bíblia, E aí nós podemos trazer o quanto o sangue é falado, o quanto o poder desse sangue
é escrito lá nesse livro, né, Alan? Fala um pouquinho sobre isso, por gentileza. Tá, o Alan, ele ainda está aí com a questão da internet, então eu vou dar sequência, né, para ele possa estar comentando. Voltou, pode falar, Alan. Pedi Eu para que queria você falasse um pouco sobre esse poder do sangue, né? Fazendo uma analogia aqui, uma abordagem, né, de análise com os arquétipos e a simbologia bíblica. O que a Bíblia fala sobre o sangue? Gentileza. falando sobre o sangue, né, e falando sobre esse tema, né, tem um gato aqui, peraí, um gato vai derrubar o celular. Uma gata, Nossa gata, né? nossa Nikita. Esse tema, ele é bem relevante, né, Vanessa? As pessoas, eu acho que elas não têm esse conhecimento de entender que você leva no sangue essas bagagens, né? E o sangue é poderoso, é o DNA, né? Muitas vezes você está seguindo esse destino, né, inconsciente, e você vai reproduzindo mesmo todo esse conteúdo que você viu, né, dos pais. E o sangue, a Bíblia diz que o sangue é uma das maiores forças que tem, né? Eu vou usar aqui um exemplo bíblico, um arquétipo, né? Que Abel, né? Caim matou Abel, né? E o sangue de Abel clamou a Deus por vingança, né? Então veja como que esse sangue, como que o sangue, ele tem essa força. As pessoas não têm essa consciência, né? A gente vê pessoas reproduzindo os padrões mesmo, até o corpo físico, né, Vanessa? Até o corpo físico da pessoa. Você olha para a pessoa e diz assim: meu Deus do céu, fulano é a mãe dele todinho, fulano é o pai dele todinho. Isso é uma reprodução, e se você não tiver consciência, né, dessa questão do DNA, porque aqui no Pai Transformador, né, Vanessa, a gente consegue identificar e até fazer a modificação desse DNA. Eu queria aqui agradecer aqui, ó. Falou em mãe, a sua mãe acabou de entrar aí, a minha sogra, Maria José de Paiva, bom dia. A Pri, né? Pode Alan, falar. gostaria de fazer uma complementação, porque a gente não faz modificação de DNA, né? De jeito nenhum a Ah, gente faz isso, né? né? Não é modificação, a palavra De não jeito veio. nenhum, até porque nós honramos o DNA. E o nosso DNA é muito importante. Todas as pessoas que vieram antes de nós, a partir da nossa mãe, do nosso pai, nós honramos, né? E seguindo exatamente essa comparação com a Bíblia, né? É um mandamento honrar pai e mãe para que tenha vida prolongada, né? Então, os avós, os bisavós, mesmo aqueles que nós não conhecemos porque não vimos, né? Ou porque não ouvimos falar. Entretanto, eles vivem. E vivem aonde? Vivem dentro de nós. Olha como é profundo o que eu vou dizer para vocês, baseado neste conhecimento do sangue e do DNA. Se eu reconheço e honro a minha mãe e o meu pai, e eu já vou aproveitar para honrar logo, né? Eu honro a minha mãe, Maria José de Paiva, e honro o meu pai, Ivo de Paiva, integro suas forças e agradeço por tudo que fizeram e ainda faz, né? Que contribuíram, né, totalmente para que eu seja o que eu sou hoje. Então, quando eu honro eles, eu integro eles em mim, eles vivem em mim, eu ativo a força que já está em mim, né? É tão forte, gente, que muitas vezes eu me vi fazendo coisas, na hora que eu fiz o gesto que eu falei, eu tomei a consciência que não era eu que estava fazendo com certeza absoluta, era minha mãe que estava fazendo aquilo em mim. Era a minha mãe toda, não era eu.
Então, isso é tão forte, porque quando eu falo não era eu, claro que era eu. Mas quando eu falo era minha mãe, para você ver o quanto a gente é essas pessoas. A gente é continuação, é sangue. O sangue continua vivo. Então, se eu tenho essa consciência e honro os meus avós, então vão aparecer agora 4 pessoas para eu honrar. Agora vai aparecer o pai e a mãe da minha mãe e vai aparecer o pai e a mãe do meu pai. E com essa consciência eu vou honrar agora quem? Meus bisavós. E quantas pessoas vão aparecer agora? De cada uma dessas, mais 2. Olha só, que incrível. 2 atrás de cada uma. Assim eu vou fortalecendo a minha raiz e integrando essa força. Mesmo que ninguém tenha me contado a história, quem foi meu bisavô? Quem foi minha tataravó? Ninguém me disse. Eu não conheço a história dessas pessoas. Mas elas existiram, senão eu não estaria aqui. Então, elas deixaram de existir? Não, elas continuam existindo. Eu consigo, inclusive, acessar a história delas. Se eu tivesse a consciência tão profunda, numa meditação no meu próprio sangue, eu consigo acessar. Daí vem essas histórias de hipnose, onde as pessoas lembram de vidas passadas. Ai, no passado eu vivi em tal lugar. Não, quem viveu em tal lugar foi sua tataravó. É essa informação que você está captando. E se você continuar e continuar e continuar, você vai percebendo que cada uma dessas pessoas vive em você, no seu sangue. Elas estão ali. E sabe o que vai acontecer, Alan, se você continuar indo mais profundo e mais profundo até o centro da terra, né? Trazendo essa analogia da raiz da árvore até o centro da terra, ou seja, até o centro ali do núcleo de quem você vai chegar no Criador. Se você chegar lá e você integrar e honrar esse Criador, e agora eu me rendo e honro, e integro essa força, onde ele vai habitar? De novo dentro de mim, de novo no sangue. Por isso que na Bíblia Jesus dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Porque o Criador desde o primeiro núcleo, né, o primeiro código onde começou, e por isso a imagem e semelhança dele, ali começa o primeiro código falando sobre quem é você. E aí vão vir, né, todo esse grupo até que chegasse a essa obra-prima de hoje, que sou eu, claro, né? E a gente honra esse DNA. E a Bíblia diz, quando você fala de Abel, né? Caim e Abel, 2 irmãos gêmeos, né? Onde um matou o outro por ciúme. Tem toda uma história aí dos gêmeos, viu, Alan? Depois eu vou convidar você para a gente falar sobre gêmeos. Vanessa, Hum. uma grande amiga minha aqui de Caruaru, né, uma pessoa, você até conhece ela, não sei se você lembra, a Edna, né? Ela foi lá em casa já várias vezes, não sei se você lembra dela. Mas vou Edna, seja lembrar. Ela foi lá em bem-vinda. casa. Pois eu vou te mostrar direitinho uma foto. Edna, seja bem-vinda. Viu que bom que você está por aqui. Receba o acolhimento aqui do Pai do Instituto. Receba o amor aqui da doutora Vanessa, tá? Seja sempre bem-vinda, viu? Eu Também lembro entrou da aí. Lembra dela agora? claro. Ó, entrou aí a Giane Oliveira. Seja bem-vinda também, viu, Giane? A Tânia falou assim: honra toda a ancestralidade da doutora Vanessa de Paiva e de Alan de Paiva. Então, também aqui eu reverencio, né, o meu pai, Mário Genário de Lima, em memória, né, que ele terminou falecendo em 2018. Honra a minha mãe, em junho. Eu vou dizer só o primeiro nome da minha mãe e o segundo, porque o nome da minha mãe eu acho que é maior do que aqueles reis de Não, tem que Portugal. honrar tudo. Fala o nome completo. Núcia Delanáucia Gonçalves Cunha de Lima. Então, Não, honra, é o nome real. honra. Aqui honro minha avó também, Vanessa. Minha avó tem 90 anos, gente. Minha avó acabou de chegar do Maranhão. Ela fica pra lá e pra cá. Ela vai pra lá, vai pra cá. Toma Tava banho no... mais, Alan, mais de 90? Não, ela
Ela vai fazer 90 anos agora. E detalhe, ela completa ano no dia 31 de dezembro. Então ela já começa o ano novo aí, com idade nova, ano novo, né? Ela vai completar 90 anos. E o mais impressionante, né, que eu vejo nela é a disponibilidade. Ela costura, ela faz crochê todos os dias. É bom você Todo integrar essa força, hein, Alan? Que essa força é forte mesmo. Não, a família da minha mãe, eles só morrem com 100 anos, com 90 anos, e todos trabalhando, Vanessa. Todos trabalhando. Olha Essa que é. Oi, pode falar, desculpa. Não, eu falei, olha que maravilha, né? E é isso, é honrar. Mas, Alan, eu preciso concluir essa história do sangue para a gente entender o que é seguir o destino. Tá. Porque quando o Alan trouxe essa questão do DNA, né, não é na questão de ser modificado, de jeito nenhum. E você tem uma É na palavrinha, só questão não lembro. de ser restaurado. Restaurado, DNA restaurado, isso. O que é um DNA restaurado? E como que a gente faz isso? A partir do momento que você toma consciência que é assim que funciona, honrando, colocando cada um no seu lugar. E quando você faz isso, você pode escolher que parte do seu sangue você vai ativar. Porque tudo isso que essas pessoas deixaram, né, é o melhor delas. Mas o melhor delas, e agora a gente vai entrar no tema, não é necessariamente o melhor para a sua experiência na sua vida na Terra. Como assim, Vanessa? Simplesmente essas pessoas podem ter vivido o alcoolismo, a dependência química, isso está lá disponível para você. Podem ter tido doenças, terem sido esquizofrênicos, terem surtado. Está disponível essa possibilidade para você. É como se fosse um mercado e tivesse lá as prateleiras. Cada um que viveu foi colocando o que viveu nas prateleiras. E o próximo, a próxima geração, tem tudo aquilo disponível nesse mercado para vivenciar. A pessoa teve depressão, a pessoa teve problema de relacionamento, a pessoa foi vítima de violência doméstica, está disponível para você. Você entende? Então, tem muitas experiências que você pode escolher não viver, entende? Tem experiências lá de muita dor, de muito sofrimento, né? De violência sexual, né? Tem experiências lá de pessoas perdidas, enlouqueceram, enfim, tudo isso está disponível para você. Quando você reconhece isso, você simplesmente ouve. Porque se a pessoa passou por isso, né? Aquilo era necessário, foi uma escolha dela, né? E você respeita e honra porque de alguma maneira isso contribuiu para o que você é hoje. Então, pelo preço que foi pago, pelo preço caro que foi pago, né? Às vezes a pessoa nem sofreu, mas ela fez outras pessoas sofrerem, né? Pessoas que fizeram abortos, pessoas que mataram, né? Foram homicidas, pessoas que se suicidaram, né? Veja se no seu sangue, por exemplo, tiver na ancestralidade Hitler. Imagina o que tem no sangue. Então, pessoas que eram ricas a custo da vida de outros, né? Então, tudo isso também está disponível, né? Mau caratismo está disponível. Então, as próximas ações, por terem isso como disponível, né, geralmente paga caro por isso. Existe uma ação desse. Está escrito, né? Lá vem eu com a Bíblia de novo, mas é um livro que a gente usa como analogia, como estudo histórico e científico e simbólico. Lá que uma maldição vai até 7 gerações para frente, porque está no sangue. Trazendo aqui, estava falando dos irmãos, né? Novamente, Caim e Abel, gêmeos, um matou o outro. E aí diz que o sangue de Abel gritava por Deus, né? E ele, na terra, contava a sua história. Diz também que o sangue de Jesus falou mais alto do que o sangue de Abel. Olha só, ele falou mais alto ainda.
Isso é tão profundo, gente, que a gente pode trazer outros mitos, outros símbolos, como, por exemplo, os vampiros, né? Veja que os vampiros são criaturas que morreram, mas continuam existindo, né? E eles fazem bem sugar aqui, né? Sugar o quê? O sangue, a energia vital daquela pessoa, para que ele mesmo possa continuar existindo. Vanessa. Então, a própria ciência, né, a biotecnologia, a questão da transfusão de sangue, a própria ciência comprova o quanto o sangue é poderoso. Pode falar, Alan. Eu queria dizer aqui, ó, o Serrato, né? Entrou agora. Ele faz parte aí do T3, seja bem-vindo, né? E você falando, a Carol Carmona entrou também, está aqui conosco, né? Viva Lacos também, sejam bem-vindos aí, eu acredito que seja um grupo, não sei. A Tatiane Harumi entrou agora também, seja bem-vinda, Tati. Manda o Ralph acordar e vir assistir. Vê só, Vanessa. Bom dia, Iglaci. A Iglaci também tá por aí, Vanessa. Iglaci Batinga, né? Grandiosa Iglaci. Você falando em relação a essa questão aí de... como é que se diz? Você falou sobre a Bíblia, de gerações. São maldições, né? A gente atendeu, a gente fez uma constelação de uma pessoa que 4 pessoas da mesma família tinham morrido de Alzheimer, né? E foi Gerações, identificado. né? Potenciais. Sim, então você vê o quanto isso é forte, o quanto a gente Mais, inconsciente. Alan. Eu lembro que tinha 9 irmãos, 7 tiveram Alzheimer, um tinha morrido de outra coisa, e o último, que era o pai da pessoa constelada, estava com esquecimento e já estava fazendo exame para ver se estava com Alzheimer. Só sobrou ele. Não, e se você perceber, no meio do atendimento, a pessoa já começou a não querer enxergar. Eu não sei se você lembra, né? A visão dela ficou turva, ela começou a dizer que não estava enxergando. Então, esse sistema, ele não perdoa. É essa consciência que eu e Vanessa quer trazer para você essa manhã. O sistema é bruto. Se você não mudar, se você não tomar consciência disso, você vai ser fiel ao destino dos seus pais. Ao Não tem para destino onde. ruim. É o destino ruim. É isso que a gente quer chamar a atenção, porque se o destino é bom, aí maravilha, que seja Sim, fiel, está dando continuidade. Por isso que na Bíblia diz que se for bênção, até 1000 gerações para frente. Então, o destino bom, né? Quando você consegue colocar ordem, porque o ruim vem por causa da dor, da desordem, por causa da falta de conhecimento, tantas dores, tantas ações que causaram todo esse sofrimento. Então, isso traz um destino ruim. É o que está disponível como ruim, tudo que eu falei para vocês. Quando ela fala, você fica com o corpo igual da sua mãe e do seu pai. É claro, né? Porque lá está um código que você vai ter a mesma. Você tem o DNA daquela pessoa, é genético. Mas existe alguns formatos, algumas questões no corpo, que são coisas escritas sobre a sua mente, que isso não vem da genética, isso vem da sua programação mental, das suas percepções, quando ainda o seu sistema nervoso central estava sendo formado. Então, ali o tubo neural vai formar ali sua coluna vertebral, começa um processo que a gente chama de mielinização, e essa mielinização é como se fosse uma capinha, sabe, de fios elétricos para proteger as sinapses neuronais, né? Essas sinapses são informações entre os neurônios quando está formando quem você de fato vai ser aqui nessa Terra. E essa mielinização, ela eterniza essa informação de sinapses, essas informações que você será. Isso vai influenciar no formato e na que está escrito no seu corpo. E se você segue, né, inconscientemente, porque é isso que acontece com a maioria, o mesmo destino, né, a parte ruim de pai e mãe, de avós, você é fiel a pessoas que você nem sabe. Está sendo fiel a um bisavô que foi excluído da família, morreu sozinho com dor
E aí você está sendo fiel a ele sem nem saber. Por quê? Porque ele vive em você. Então, você é fiel e você sabe que é por causa dele que você sente essa exclusão, que você repete, você também é excluído da família. Olha que interessante. E o que é mais Então, impressionante. só para fechar, passar para você, Alan, às vezes, né, e aí, se você me permite, às vezes o pai da pessoa, né, faleceu por causa da programação de alguém anterior e ele faleceu de tanto comer. Ele ficou obeso, gerou doenças por causa da comida, ou seja, o corpo dele ficou grande, né, muito obeso, e o médico disse, ou você muda a alimentação, não pode nem fazer exercício físico, é tão pesado que se fizer exercício vai prejudicar o corpo. E primeiro emagrecer para poder começar a fazer exercício físico. E a escolha é continuar comendo até morrer. Aí o filho dessa pessoa, com situações que não foram resolvidas por essa pessoa e o filho nem sabe, por amor a esse pai, ele segue o mesmo destino, começa a comer. É tão louco, ele viu o pai dele morrer, ele continua fazendo a mesma coisa e o corpo dele começa a ficar obeso, ao ponto de não poder fazer exercício. Olha a história se repetindo. É isso aí. É uma reprodução, né? Você faz uma reprodução. E é inconsciente, é o que você tem falado, né? Você vai reproduzindo, você vai vivenciando aquilo ali. E de repente você se depara com a mesma situação. Né? Você para assim, você diz por quê? Né? E aqui, no Pai Transformador, a gente vai ensinar justamente isso, né, Vanessa? Que você não faça essa reprodução. Né? Eu vou dar só uma lidinha aqui na Márcia. Ela disse assim: minha mãe completará em 2 de julho 8 décadas, né? Numa linda jornada de vida. Eu quero que você comente aí, Vanessa, essa palavra, né? Agora, não deixa eu só terminar para você. Honro os meus pais pelos exemplos vividos e ainda me guio no percurso da vida, por mostrar, mesmo nessa idade ainda, né? Temos muito aprendizado, a vida nos ensina. Pegando essa palavra aí da Márcia, ainda me guiam no percurso da vida. Eu queria que você pudesse falar um pouco, né? Agradecer também aqui a nossa amiga. Ok, então, continuando aqui, né? Esse comentário que o Alan trouxe, né? É muito importante a gente honrar, tá? Voltou. Então, eu estava dizendo para vocês o quanto é importante esse reconhecimento. E quando você começa a levar esse conhecimento adiante na sua vida, não é adiante sair falando, não. É para você, sabe? Vai para o teu quarto, né? Vai para dentro de si. Em silêncio, fale com o seu Criador, né? Faça a sua oração, fale com você mesmo, assim, dentro de você. E quando você começa a perceber isso, né, trazer esse conhecimento para si, e você começa a valorizar a pessoa idosa, você começa a perceber o quanto essa pessoa tem, né, de conhecimento, de experiência, de bagagem, o quanto ela precisa ser honrada, né? Mas honra precisa entender, e essa é uma chave que precisa ser virada. As pessoas aqui na nossa cultura não respeitam as pessoas idosas, sabe? Quando a pessoa começa, a minha mãe tem 80 anos. Sim. Por que eu tô fazendo isso? Porque as pessoas, minha mãe tem 80 anos como se ela começasse, não tô falando de você, tá, Márcia? Eu tô trazendo aqui uma visão geral da nossa cultura. Minha mãe tem 80 anos, então é como se ela começasse, porque está idosa, a não ter mais o que oferecer. É cultura.
sabe? E aí começa esse pensamento tanto da pessoa que está com os 80, como com a pessoa que não. Começa assim, meus filhos têm que cuidar de mim. Começa a se colocar numa posição frágil, começa a acreditar em tudo isso que é dito, sabe? De que agora precisa ser cuidado. E é incrível porque esses filhos ou essas pessoas mais jovens começam a querer tomar decisões na vida dessa pessoa, né? Começam a querer se ela vai sair ou não, onde ela vai morar, né? Então, isso é muito grave, porque por causa dessa crença, muitas pessoas, quando começam a envelhecer, começam a se entregar porque acreditam nisso, né? E aí, com muito respeito, a nossa amiga, né, psicóloga, Andréa Farezin, tá aí. Andréa Farezin trouxe a questão das crenças limitantes, né? E agora eu trago o que a Andrea falou sobre as crenças limitantes, né? Que crença limitante pode afetar nesse sentido? A crença de que a pessoa idosa não tem mais, tá parando a vida, né? E aí começam a querer mandar nessa pessoa, né? Começam e ela também vai se colocando nessa situação e ela já começa, porque meus filhos precisam cuidar de mim, porque meu filho vai decidir, a minha filha vai. E não, não. Ao contrário, você tem mais história de vida. Você tem força. É como a avó, né, do Alan vai fazer 90 anos. Gente, pelo amor de Deus, a mulher pega avião, vai lá para o Maranhão, volta para Pernambuco. Quando você vê, ela tá nadando no rio, daqui a pouco ela tá na praia, daqui a pouco ela tá na piscina. Tá, ela manda presente, ela faz tricô, ela dá conselho, ela é a mãe, ela se coloca como mãe, ela não deixa nenhum filho se meter na vida dela, sabe? Sim. E tem um detalhe, né? A minha avó vai ter eleição agora dia 15, né? Meu irmão é vereador lá em Pernambuco, lá em Caruaru. E o meu tio falou que ia pegar ela de carro, né? Pela idade e tal. E vi que ele estava protelando, né? Ela pegou o avião e veio embora. Entendeu? Ela não ficou aguardando. Não, eu vou aguardar lá a vítima, né, do sistema. Não, ela disse, não vem me pegar não, peraí. Pegou um avião, ligou para a empresa, né, que ela não paga, que tem aquelas vagas lá para idosos. Já fez o movimento, pronto. Quando ele pensou, ela já estava aqui. Né? Chegar a essa idade, é o que você estava falando aí, é o respeito, né? Vivenciar. E uma coisa também que a gente tem que entender é as escolhas, né, Vanessa? As escolhas dos nossos pais, as escolhas dos nossos avós. A gente tem que respeitar e a gente tem que entender, gente, que são escolhas deles. E A nossa, gente não a gente não pode interferir na vida de um pai ou de uma mãe. nem As pessoas julgar. e nem julgar as pessoas querem. Ah, eu vou lá falar para minha mãe, eu vou lá falar para o meu pai não fazer isso. Poxa, se você tiver a consciência, eles são grandes na sua vida. Então, se você vivenciar que eles são grandes e você é pequeno e respeitar as escolhas, é como Vanessa falou, você tem que honrar, a gente tem que honrar. A Bíblia fala o seguinte, que é o primeiro mandamento de promessa, Vanessa, é honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento de promessa. Mas honrar não lhe dá o direito de você interferir nas escolhas. Alan, eu gostaria de falar sobre honrar, ainda respondendo a pergunta que você me pediu. Tá. Honra também é um conceito que as pessoas não compreendem. Sim. As pessoas pensam que honrar significa seguir o que essa pessoa diz. Pensa que honrar é obedecer. E a obediência está em seguir enquanto você está dentro da casa deles. Enquanto você é criança, porque é para você estar dentro da casa enquanto você é criança, adolescente, que você ainda está formado. Depois de formado, é a vida. É assim que funciona a vida.
Então, às vezes, como foi colocado, né, eu sigo as orientações, né? Então, seguir as orientações, Alan, eu te aconselho a colocar a internet do seu celular, que é a que eu estou usando agora. Tá. Então, o que que acontece? Quando você entende que honrar a pessoa, então você foi para a vida e a pessoa, a sua mãe, né, seu pai, sua avó, sei lá, vem e começa a trazer, ela pode trazer opinião, né? Porque é uma pessoa que viveu há mais tempo, te conhece, né? Tem condições de dar opinião, mas não de interferir na sua vida, né? De dizer você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, na criação dos seus filhos. É assim a educação, não. Existe uma ordem, existe um respeito, você vai viver a bênção se você colocar essas leis na sua vida, entende? Então, honrar significa reconhecer tudo o que essa pessoa é, reverenciá-la, entende? E aí, com esse conhecimento, escolher. Você pode escolher seguir o destino dela ou não, porque o poder da sua vida está nas suas mãos. Você sabe que eu estava, na época que eu fui policial civil, eu fui morar era Recife, né? Eu fui morar sozinha lá, porque eu precisava ficar na academia de polícia. E lá eu estava tendo dificuldade para encontrar um lugar para morar. E aí a minha mãe, naquele dia, teve uma conversa comigo, ela olhou para mim e falou: "Para, Vanessa", né? Eu, que? Ela falou: "Para de viver a minha vida". Eu falei: "Como assim, mãe?" Porque a minha mãe não tinha me contado a história, toda a história da vida dela, né? Esse era o meu processo com ela. E ela falou: "Vanessa, você está fazendo tudo que eu fiz. Você está vivendo tudo que eu vivi. Você não precisa", minha mãe disse isso. Ela tá aí assistindo, né, como testemunha. Ela falou: "Você não precisa passar por tudo que eu passei. Eu estou vendo você repetir as mesmas coisas com a mesma idade. Isso aconteceu comigo, eu fiz assim, eu fui morar num lugar assim, no relacionamento. É exatamente isso. Você não precisa, Vanessa". Aquilo foi chocante para mim, né? E aí eu quis saber mais. Falei: "Me conta logo toda a sua história até hoje para eu já saber o que que eu tô criando". E ela me contou e era real, gente. Era a mesma história, tudo exatamente igual. Então, que bom que ela me falou isso, mas quantos não falam, né? Quantos deixam porque nem sabem? Então, quanto você sofre? Porque por amor, eu amava, era amor pela minha mãe. Se eu estava fazendo as mesmas coisas que ela, era para pertencer. Inconscientemente, meu inconsciente criava as mesmas coisas para dizer para ela que eu te amo tanto, tanto, que eu abandono a minha própria vida, a minha própria história, para seguir o seu destino. Mas aí é que tá, eu continuo amando hoje na mesma intensidade que eu amava antes. O que mudou é que eu percebi que viver a mesma história não quer dizer que isso é necessário para demonstrar o amor. Eu demonstro o amor honrando, e agora eu vou explicar o que é a honra. Eu demonstro o amor honrando todo o preço que a minha mãe pagou para chegar até aqui. Todo o preço que ela pagou para que eu fosse quem eu sou. E agora eu preciso fazer isso valer a pena. Por mim e por toda a minha ancestralidade. E aí a força do meu sistema está comigo, porque todos querem que eu consiga o que eles não conseguiram. Eles querem que eu seja feliz. Eles não querem que eu sofra o que eles sofreram. Eu reconheço o sofrimento deles, mas eu não posso seguir o mesmo conhecimento se eu tenho a consciência e posso escolher fazer diferente. Então eu escolho fazer diferente por mim.
pelos que vieram depois de mim, que já vieram, meus filhos, e pelos que vieram antes de mim, por ela, pelo meu pai, pelos meus ancestrais, e eu vou seguindo na minha raiz, integrando a todos, até chegar no Criador, pelo Criador, pela força maior, a serviço dele. Eu amo e sigo para a vida, criando uma história feliz e podendo ser instrumento de todos eles hoje para falar para vocês. Vocês e todos aqueles que terão acesso a esse vídeo, para falar para todos vocês, vocês podem amar o amor que cura. E assim vocês estarão honrando a todos que vieram antes. E veio uma pergunta muito poderosa aí, que foi a pergunta da Tânia, contando a história do pai dela, que foi assassinado quando estava trabalhando, atiraram nele, né? Um assalto. Ela perguntou o que acontece comigo. Pergunta perigosa, perigosíssima, porque a resposta eu não posso nem falar, eu só posso dizer que, trazendo uma analogia, se uma mulher é violentada, se uma mulher é desrespeitada no seu útero, se uma mulher perde a sua filha foi tirada dela. Essa história, se ninguém perceber, vai acontecer de novo. A filha da próxima vai ser tirada. E a filha da próxima será tirada. E a filha da próxima será tirada. E a filha da próxima será tirada. Quantas gerações serão necessárias até que alguém perceba e cure esse processo? Por que que isso se repete na sua vida? Por que que você tem um relacionamento e esse homem te desrespeita? E você se separa dele, e você encontra uma outra pessoa tão maravilhosa, e essa pessoa faz de novo. Por que que você é traída? Por que que você arruma outro e é traída de novo do mesmo jeito? E outro, e outro, e outro. Porque é assim que funciona a maravilha, a beleza da vida. A vida traz a situação que precisa de cura para que você olhe. Deixa eu chamar o Alan aqui que eu me empolguei. Entende? Você compreende o que eu estou dizendo? A vida te traz para que você olhe e cure, até que em algum momento você cure. Eu tive um caso que eu fiquei muito chocada dentro de uma constelação familiar. E eu vou contar para vocês essa história rapidamente, tá, Alan? Com licença. A mulher foi lá porque ela queria saber, o pai dela foi assassinado. E quando esse pai entrou no campo, ele deitou no chão, porque ele estava morto. E aí o assassino entrou no campo. E aí uma coisa muito doida aconteceu. Eles estavam juntos, como se tivesse feito um acordo. O assassino foi até ele e olhava para ele com carinho. Eles estavam juntos. E ele olhava para ele, estava morto antes dele. Esse campo não fui eu que constelei. O constelador, inclusive, foi o Dr. Sam Stock, que ele é um juiz de direito da Bahia, constelador. Foi ele que levou a constelação familiar para dentro do direito e criou aí o direito sistêmico. Eu honro este homem que abriu portas no âmbito jurídico para esse olhar de tanta cura. Bom, era ele, era meu professor. Eu estava lá na aula e ele estava constelando e eu estava assistindo essa constelação. E eu fiquei muito chocada. Porque quando entrou a pessoa que estava morta antes, essa pessoa, quando deitou do lado do morto, esse morto abraçou essa pessoa. E aí, para ver que essa pessoa morreu por causa de um assassino. Chamou o segundo assassino, ele fez a mesma coisa que o primeiro, ele estava junto. E aquela pessoa ficou olhando para outro morto. Chama outro morto. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí o doutor Sam falou para a mulher, quem são esses mortos? A mulher falou, foi meu avô que morreu assassinado. Meu bisavô também morreu assassinado. Morreu o bisavô, morreu o avô, morreu o pai. Cada um que foi morto, o filho ficou
indignado porque mataram o pai. E essa indignação era tão grande que ele ia lá e também morria de assassinado. Por quê? Para que alguém olhasse para isso. Vanessa. Aí eu falei, só para finalizar a constelação, eu pensei, não é possível. E o que aconteceu, gente? Aconteceu que o doutor me chamou, gente, é sério, ele fez isso. Ele chamou o assassino da mulher que estava constelando. Ele mandou chamar como assassino dela. Quando entrou esse assassino, gente, o homem fez a mão como quem ia matar ela mesmo. E ela olhou para o assassino do jeito que o pai, o avô e o bisavô olhavam para os assassinos. Aquela mulher ia morrer. E aí, foi a hora dela falar. O doutor Sam olhou e falou assim: fala para o seu assassino que você está disponível e por amor você vai seguir o destino do seu pai. Meu coração disparou, disse: meu Deus, a mulher vai morrer. Eu estava aprendendo e eu fiquei em 30 anos. Aí ele vai matar a mulher. E ela não conseguia. Chegou uma hora que ela falou que isso era muito bom para ela. Ela estava disponível para morrer, porque esse era o amor que ela tinha pelo pai dela. Mas hoje eu chamo vocês para dizer: não precisa, não é necessário. Por amor você pode viver. Por amor você pode mudar essa história. Sabe, se o seu pai morreu assassinado, com certeza ele estava a serviço de alguém antes. Era... Estava pensando alguém antes que foi assassinado ou que matou. Vanessa, é justamente esse tópico aí, né? Justificando aqui meu celular, ele tá com um problema, ele esquenta e apaga, né? Chegou a hora de trocar. Vou ver se semana que vem eu faço isso. E assim, você trazendo, né, essa questão aí de fidelidade, né, de amor, né? Eu também lembrei aqui de um caso, né, que o avô, veja só, gente, que história louca. O avô morreu, ele se enforcou quando tinha 31 anos. O pai, quer dizer, o filho dele, se enforcou com 31 anos. E o filho se enforcou com 31 anos. Então, o quanto que isso é verdade, e muitas vezes a gente não entende o porquê acontecem essas coisas, e você sai reproduzindo. Você vai reproduzindo, você vai sendo fiel, né, por amor, que é por amor, gente, não é maldade. A pessoa está sendo justamente fiel ao seu DNA, fiel ao sangue, né? Então, por que eu estou falando isso? O trabalho de uma constelação é grandioso, gente. Você vai ter consciência, né? Você vai ter na sua vida consciência daquele pacto. Eu falo que é um pacto que você faz com o seu sangue. Pacto então, de sangue. Um pacto de sangue, né? Então você vai ter dentro de uma constelação. Por isso que quando tem constelação, a Edna não está entendendo nada. Depois eu vou te explicar, Edna. Vou mandar um áudio para você. Né? Não é religião, tá? A gente não trabalha aqui com religião. A gente trabalha aqui com o Pai transformador e com a ciência. Então, veja, é por isso que quando tem uma constelação, eu fico lá nos grupos. Gente, constelação. E amanhã vai ser a constelação. O tema é ex. Vanessa, dá uma pincelada aí nesse ex, por favor. Na verdade, assim, eu já convido vocês às 10 horas da manhã, hoje, no YouTube. Vanessa Paiva. Entra lá no YouTube, vai ter uma aula gratuita sobre Chama essa Edna, questão de como ex influencia a sua vida. Às 10 horas da manhã no YouTube, Vanessa Paiva, tá? Vocês convidem pessoas, vai ser gratuito, é um bônus, uma aula que vai ser gravada por causa da turma 3 do Pai Transformador, mas que vai ficar disponível para todo mundo. Então, vocês podem convidar, vou estar falando sobre isso. E assim, Edna, procura saber, né, sobre o Pai Transformador. Não sei se o Alan tem o número do seu telefone. Já convidei ela, já. Assim,
vá atrás disso. E eu quero complementar ainda a pergunta da Tânia, que eu ainda não estou satisfeita com a minha resposta, tá? Existe uma outra maneira de ser assassinado. Não precisa ser necessariamente uma morte física, tá? Às vezes, para poder seguir esse destino, o seu assassino ele não vem te matar fisicamente, mas ele te mata como pessoa, como imagem, sabe? Ele te Logicamente. mata como sentimento, alguém que te prende, não deixa você seguir para a vida, alguém que te você permite, tá? Não existe vítima não. A morte pode ser uma morte em vida, assim como a gente tem essa frase também. Existe vida antes da morte, né? Por quê? Porque exatamente essa maneira de ser zumbi. Você fica na vida, mas você não se movimenta, porque alguém está sendo seu assassino. Então tem que prestar atenção que às vezes a fidelidade vai nesse sentido. Ô, Vanessa, Quero aproveitar que eu vi aqui Bert Hellinger livros, né? Eu não sei quem é, talvez eu saiba, mas pelo nome não. Descreveu constelação familiar é fantástico. E eu quero dizer, então, também que a constelação familiar, gente, ela veio para o mundo inteiro, né, pelas portas abertas do alemão Bert Hellinger, né? Ele quem trouxe este conhecimento para o mundo inteiro, né? Ele é alemão, na verdade, a palavra não é constelação, a palavra não dá para a gente trazer para o português, mas seria alguma coisa do tipo ordenação, né? Posicionamento, alguma coisa assim, e aí virou constelação no Brasil. Mas a palavra em alemão quer dizer ordem, né? Posição, é essa lei da ordem. E Vanessa, as... Sim. a constelação de amanhã, ela vai ser da Tati, tá? Eu conversei com ela, ela me autorizou a falar, né? Vai ser da Tati amanhã, tá? 10 horas, 22 horas da noite. Me procura, né? Para que você possa vivenciar essa cura, porque no momento que você está ali na constelação, você recebe também a cura. E quem é que não teve um ex? Eu acredito que todo mundo quase. E muitas vezes esse ex está atrapalhando o seu momento atual. A pessoa É, não está saindo. A pessoa fala assim: ah, eu já tive acesso a todo o conhecimento, mas o negócio não anda. Sim, você resolveu com seu ex? Fica a pergunta. Resolveu? Aí dentro da constelação você vai entender que aquele problema ali que você tá a não seguir, a não abrir, é aquele ex ainda que está ali enganchado com você no mundo espiritual. Não é isso, Vanessa? tá enganchado, eu gosto desse termo. Ele tá enganchado ali, eu vou mudar o termo só para campo morfogenético. Ó. É Pernambuco, né? Nordestino, enganchado, emaranhado. Se fosse Bert Hellinger, ele diria que estava emaranhado, né? Emaranhado no campo morfogenético. Trazendo aqui para a tradução do Alain, ele está enganchado na sua vida espiritual. Mas veja como esse conhecimento é muito importante para você poder tomar essas decisões, essas escolhas e seguir para a vida. Então, turma 3, com todo amor, eu te chamo para estar todos os dias conosco. Todo esse conhecimento é necessário, vocês precisam despertar, para que no final dos nossos 63 dias de jornada, vocês possam decolar suas vidas, que tudo dê certo para vocês. Sangue é poderoso, a restauração do DNA significa que você integra todo, sem julgamento, não importa o que fizeram, não importa nada que tenha acontecido, o que importa é tudo que contribuíram para que você exista. Se você negar ou excluir qualquer uma das pessoas que vieram antes de você, você está negando e excluindo a si mesmo. E quando você nega e exclui o seu próprio sangue, você começa com doenças autoimunes, você começa com doenças como trombose, você começa com doenças gravíssimas como câncer, né? Então, acorda, desperta, honra o que você é. Você é a soma de todas as pessoas que vieram antes de você e contribuíram para a formação do seu DNA, do seu próprio código genético. Honra escolhas para a vida sem ter que repetir.
você honra respeitando o que eles viveram. Quando você julga, você não está honrando. Quando você honra simplesmente porque eles são as pessoas certas para que você pudesse ser o que você é hoje. E aí você segue a vida, escolhendo uma vida ordenada, conhecendo as leis universais, sabendo que quando você aplica essas leis, você vai ter uma vida feliz, e uma dessas leis é a lei da ordem. Então você, como filho, entenda, a sua mãe, o seu pai são grandes, as decisões dele precisam ser respeitadas. Você não pode se meter porque ele tem 90 anos, você achar que você pode ir lá e tirar ele de onde ele mora, colocar onde você quiser, decidir o que fazer com o dinheiro dele, não. Ele precisa também ter essa consciência, por isso que a gente está abrindo o Pai Transformador 60 a mais, só para pessoas idosas, para que elas aprendam a se cuidar, para não ter Alzheimer, para não ter nenhuma doença, ficar dependendo de filho, ficar dependendo de alguém que depois ainda possa te colocar no asilo. Entendeu? Não, você tem força, você tem conhecimento. Estou falando com você, que tem mais de 60 anos. Você pode ter cento e poucos anos, estar ativo, estar ainda fazendo tudo, sendo feliz, passeando, convivendo, conversando, tendo amigos, tendo vida, uma vida que você precisa de orientação, sim, porque as pessoas nunca buscaram isso, né? Essa orientação de como é a vida depois que você se aposenta, que seus filhos foram embora. E agora, o que você vai fazer? O que tem para você? Tem muita coisa. E é por isso que você precisa buscar, por isso que a gente criou o Pai Transformador 60 mais, para que você não troque de lugar. Não permita que um filho seu venha ser seu pai ou sua mãe, exercer esse lugar. Você não Vanessa, precisa. Honre seu pai e sua mãe, deixe os seus filhos seguir para a vida, e você, agora, aprenda como você vai ser feliz e como você é importantíssimo para essa família, para os seus netos. Os seus netos precisam te ver forte, precisam te ver feliz, sabe? Seus bisnetos precisam te ver assim para ter como exemplo, exemplo de bênção. Como a Bíblia diz, a bênção vai 1000 gerações para frente, tá bom? Pode falar, Alan. a Viva, Viva Lacos, ela perguntou, né, se vai estar disponível. Vai estar sim, essa live, por 24 horas no IGTV, né? E Não, não. pegando, Ela fica não? direto, Alan. Pode Aí, assistir, pode convidar pessoas. Vai ficar direto. e pegando, tá bom, então fica direto aí. Tá faltando 4 minutos, né? Eu vou me despedir, agradecer mais uma vez essa grandiosa oportunidade, né? Eu que estou aqui agora, né? Falando com essa desenvoltura, né? Isso tudo resulta eu estar no meu lugar, né? Um cara que não sabia falar, uma pessoa que não tinha intimidade nenhuma com as câmeras, né? Então, hoje eu tenho um programa, hoje eu estou aqui falando, gente, de forma clara, né? Graças a Deus. Eu reverencio a você, Vanessa, que nenhum dia da vida, um único dia desistiu. Sempre, Alan, você consegue. Você é forte. Você vai conseguir. Você é uma águia, mas tá. Eu tinha uma raiva quando você falava, você é águia, mas se comporta como galinha. Quando ela falava aquilo ali, mas isso foi me dando força, né? Então, reverencio aqui a você, meu amor. Reverencio aos meus filhos, né? Essa família linda que Papai do Céu me deu, né? E só para terminar, para completar aí essa questão, tem muita gente, Vanessa, tem muita gente que não sai também do lugar porque fica olhando para os pais, fica olhando para as mães. Você quer agradar sua mãe e seu pai, você já tem 40, você já tem 50, mas você fica ainda querendo chamar a atenção do pai e da mãe, né? Fica ali, será que eles estão vendo? Mesmo eles que já morreram, você vai querer chamar, né, a atenção. Então, esse ponto é importante para que você possa entender que as leis, elas funcionam de forma clara. Você tem que entender isso definitivamente e colocar um ponto final nisso. Seu pai e sua mãe são grandes. Se eles estão passando o que estão passando hoje, são escolhas. Você não tem nada a ver com isso. Não queira salvar o seu pai e sua mãe e você morrer. Isso é amor, gente.
É amor, é escolha. Se sua mãe, seu pai está passando por problema, é escolha deles. Você tem que respeitar. Porque se você não fizer isso, a vida vai lhe cobrar, que é a lei do retorno. Gratidão, Vanessa Paiva. Gratidão a todos que participaram. Um grande abraço, gratidão a todos. Luciana falou que